E então, personas, bom dia, passando aqui, né, para dar uma palavrinha com vocês. Como não poderia ser o insight do dia, né? Que quando a gente faz a caminhada, a cabeça pensando mil e uma coisas, né? Nessa nossa evolução, revolução, enfim, não vou dizer nem vou dizer mais revolução do que evolução, né? E eu tava prestando atenção agora que esse pessoal, ultimamente, né, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, por essas redes sociais, né, que tem um negocinho chamado algoritmos, né, que nada mais, nada menos é a audiência que vai contabilizando. E eu fico olhando esse pessoal com essas inúmeras chamadas do tipo, vou te entregar o código, 5 códigos para você enricar, 5 códigos para você ficar milionário, pega o código. Gente, e que negócio chato, porque assim, fica enrolando, não vai direto no foco, não vai direto no objetivo, não é assim, não é direto, não é claro, não é sucinto, fica falando muito e a gente vê muito assim que o pessoal fala muito e é vaidade, é do próprio ego, né? Se engrandecendo, se envaidecendo, ou seja, todo mundo tem conta para pagar e a gente tem que faturar, né? A gente tem que trabalhar de alguma coisa, cada um com suas habilidades, cada um com seus dons. E aí eu fico olhando, escutando, né, os absurdos desse pessoal, que já são milionário, assim, partindo pro bilhão, todo mundo tem que se manter. Pô, se tu é milionário, bilhardário, tu tem que se manter, porque da onde sai que não entra, seca, beleza? E aí o cara não te dá nenhum foco direto, né? Passa uma hora falando, enchendo linguiça, que é uma coisa super chata, e que fica falando mais de si próprio. Ai, porque eu consegui isso, ai, porque isso e aquilo outro. E eu fico imaginando no bem coletivo. Porque quando você é uma pessoa de sucesso, né? Você. E quando você quer fazer o bem a alguém, quando você quer, ai, porque eu quero que todo mundo cresça, que todo mundo pegue esse código e tarará, e evolua. E aí eu fico imaginando, poxa, a evolução ela é coletiva. O bem comum também é coletivo. É na simplicidade que as coisas acontecem, como é na simplicidade que as coisas também dão errado. Quando a gente não presta atenção, às vezes, numa única diferençazinha, né, num único detalhe, que foi uma coisa super simples que fez com que o negócio emperrasse ou que não desse certo ou que desse algum problema. São nas coisas simples. E eu vejo muito essa questão da humanidade, né? A humanidade, quanto ela mais estuda, mais ignorante ela fica. Era para ser o contrário, né? Quanto ela mais estuda, que ela evolui, melhor seria o bem comum para todos. Mas a gente não vive num bem comum, né? A gente vive numa questão realmente de uma meritocracia, né? É por méritos próprios. É, eu estudei mais, então eu mereço ganhar mais. Não, eu não vejo bem dessa forma, eu discordo. E aí tudo bem, cada um tem seu ponto de vista, né? Cada um acredita naquilo que quer e entende da forma que chega até você. Mas eu não acredito em meritocracia, tá? Eu acredito que todos nós temos o nosso papel, todos nós contamos. Não é porque você estudou para ser médico que você é melhor do que um gari. Para mim não é. Você não é melhor, um engenheiro não é melhor do que um gari, tá? Um professor não é melhor do que um engenheiro. Um médico não é melhor do que um professor. Então, se você for parar para observar essa questão de meritocracia, faz com que a gente se envaideça muito, saia o nosso ego. Então, assim, você parte para alimentar o seu ego e aí sai do bem comum, né? Que na realidade, gente, se nós olhássemos com realmente empatia e o bem comum, com que a nossa Constituição fala tanto de direitos iguais, de igualdade, mas nós seres humanos não estamos pensando em igualdade, sabe? Principalmente quando parte do pressuposto
em um sistema econômico capitalista, onde a gente só tira dos recursos e a gente não repõe de volta, e vai ter uma hora que o recurso vai minar, e é o que está acontecendo. E aí, quando o recurso minar as pessoas por conta de dinheiro e poder, porque dinheiro é poder, né? Vamos lá, muita gente confunde isso. E aí vai inventar coisas absurdas, porque o humano, ele tá nesse nível. O humano, ele perdeu o valor, o ser humano, ele perdeu o valor, então ele agora só olha para sua vaidade, para o que você pode ter, para o que você pode mostrar que tem e ostentar. Lamentavelmente, nós estamos assim, a gente tá vendo isso. E eu vejo isso, pessoal, porque não tinha necessidade de ninguém passar fome no mundo, porque o mundo, ele é abundante, tem comida suficiente para todo mundo, né? Não tinha necessidade de estocar, porque tudo aquilo que a gente estoca apodrece, estraga, tudo tem vencimento, né? A gente sabe disso, tanto dos alimentos que a gente compra, quanto sapato e roupa também. As coisas se puem, porque aquilo que não está em... Pode prestar atenção. Aquilo que está em movimento sempre se renova. Aquilo que não está em movimento tende a se acabar logo. Já prestou atenção? A natureza é muito sábia e Deus também é muito sábio, né? Quando quer ensinar as coisas pra gente. E quando a gente se predispõe realmente a sair do nosso ego e olhar um bem comum. E eu fico vendo muito essa questão da pandemia, né? A questão que agora tudo pela internet, tudo por celular, tudo por notebook, e eu fico imaginando assim a comunidade mais humilde, não vou dizer mais humilde da nossa, vamos dizer assim, a nossa comunidade mais miserável da humanidade, que é aquela comunidade que nem saneamento tem, nem sabão direito para tomar banho tem, nem para lavar roupa, né? E a gente vive num mundo de ilusão que tá tudo muito bem, né? Na realidade, esse nosso egoísmo, esse nosso fechar os olhos para essa parte da nossa população miserável, a gente esquece que a gente está armando esse pessoal. E quando vier para cima da gente, que vier cobrar, porque a necessidade fala mais alto e a gente precisa entender que nós somos animal, embora racional, porque antes nós fôssemos irracionais como os bichos, né? Que realmente só procuram aquilo para completar a sua necessidade, sem atacar ninguém, sem quando não há necessidade. Mas nós somos animais racionais e, lamentavelmente, ignorantes, que é indiferente a nossa, ao nosso outro ser igual a gente, que sente dor, porque, cara, tu não é diferente daquele ser que vive numa comunidade miserável. Se tu passar um dia sem tomar banho, sem desodorante, tu fede tanto quanto. A realidade é essa. Mas a gente acha que não, né? A gente se acha, ai não, mas eu estudei, eu trabalho, nem que eu tenho que passar por cima do outro, nem que eu tenho que matar o outro, nem que eu tenho que fazer coisas sujas para me manter. Isso é lamentável. É triste, é onde eu digo assim, que os valores da humanidade realmente não tem mais valor, né? É do tipo assim, perdeu, viramos bichos irracionais. Porque se você mata o outro para ter dinheiro, então, meu amigo, o negócio tá meio, né, desmantelado. E aí eu fico imaginando essa quantidade de gente aí, milionária, bilhardária, que aparece no mundo virtual, né, no mundo do Instagram, no mundo do YouTube. Ai, que eu tô te ensinando código, cara, os códigos de Deus, aí fica usando o nome de Deus em vão, porque Deus é abundante. Deus é abundante e ele manda você compartilhar tudo com os outros. E você compartilha? Os grandes milionários compartilham, vão lá, se juntam, os grandes milionários bilhardários se juntam para ir na comunidade miserável e dizer bem assim, vamos equipar, vamos liberar a internet, vamos dar celular, vamos dar notebook a esse pessoal, para esse pessoal realmente se desenvolver. Cara, porque assim, se na Bíblia sempre diz que vai existir o pobre e o rico, e entenda que pobre não é sinônimo de escárnio nem de desprezo, porque uma hora, como a vida é uma roda gigante e a gente nunca sabe, que a gente já viu gente preparadíssima perder dinheiro, né? Uma hora você tá bem e mais outra hora você pode estar na situação de uma pessoa que está precisando. Então, gente, a gente tem que acabar com isso. Com a questão de estar apontando o dedo pro outro,
né? De chamando porque é pobre, apontando isso e aquilo outro, sem realmente a gente não fazer nada, não participar de uma comunidade, não participar de alguma campanha social no meio comunitário para ajudar o outro, ver realmente, saber o que o nosso vizinho está passando, né? Às vezes um vizinho está precisando de uma água, de um gás, de uma comida, de uma luz paga, sabe, uma água paga. E, gente, não é só chegar com cesta básica, não. É realmente chegar porque assim, não adianta tu dar uma cesta básica se a pessoa não tem gás para cozinhar. Não, pelo amor de Deus. Tem coisas que assim que a gente precisa começar a acordar, né? E deixar de dizer assim, porque eu já fiz demais. Gente, a gente nunca faz demais. Nunca. Bote isso na sua cabeça e comece a entender o nunca fazer demais. Então eu fico imaginando isso, sabe? Essa questão realmente do realmente compartilhar e fazer ao próximo que a gente queria que fosse feito pra gente. E não ficar nesse ego, nessa hipocrisia de, eu tô te ajudando, se vira, cara, dá teus pulos. Cara, é muito fácil mandar se virar e dar os pulos quando dentro da tua casa não tem um caroço de arroz, quando não tem um pão para comer, tá? E tu tem que ir pra rua, do tipo assim, tu tem que se humilhar, se esmerar, sabe? Fazer pela meritocracia. Essa é a questão da meritocracia. Eu não concordo com a meritocracia. Para mim, meritocracia não existe. Sabe por quê? Porque para mim trabalhar, eu preciso ter alguém dentro de casa que faça a comida, porque eu tenho um filho de 14 anos de idade, que graças a Deus já se vira, já faz uma comida, né? Mas a gente precisa sempre do outro e o ser humano ele ainda não se deu conta disso. Eu preciso sempre do outro, porque enquanto eu estou fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa. Então, gente, eu acho insuportável essas chamadas que tem no Instagram, no Face, nas redes sociais. Eu vou te dar o código para você ser milionário. Eu vou te dar o código para você ganhar, para você faturar. Tá aqui, ó, eu tenho isso daqui, vem ser afiliado. Cara, o cara não tá tendo nada. Às vezes tem a internet do vizinho, porque o vizinho empresta o Wi-Fi. Tu tá entendendo? Então aí a pessoa vem falar de meritocracia. Poxa, tu realmente quer entregar o código de Jesus? Faz como Jesus, tá? E Jesus de rico se fez o quê? Pobre, igual para todos. Tá entendendo? Que dividiu tudo que ele tinha com todo mundo, né? É que nem aquela parábola do rapaz rico, em que quando ele diz bem aqui, o rico chegou e disse, olha, eu obedeço todos os teus mandamentos, o que é que eu posso fazer mais para te seguir? Ele olhou para o jovem rico e disse, só falta em ti uma coisa, vende tudo que tu tem e compartilha com os pobres. O rapaz rico, poxa, ele disse, cara, eu vou vender tudo que tenho, vou dividir com os outros, e aí? Ou seja, o egoísmo falou mais alto, o bem-estar, né? Assim, tô falando o bem-estar, assim, do egoísmo, das coisas, de ver aquele montante, de juntar, sabe? Que é aquilo que eu tô falando para você, é reter. Porque a meritocracia, ela faz isso. Ela faz com que você retenha, que você junte. Você nem usa, porque você não tem mais de dois pés, você não tem. Né? Então, você tem um monte de sapato. Eu tô dizendo isso, gente, porque eu já tive uma fase na minha vida que eu comprei muitos sapatos. Eu saía de uma loja com 5 sapatos, tá? E hoje eu sei o que é que eu tinha. Aquilo ali era simplesmente porque era prazer. Era prazer do tipo assim, eu tenho dinheiro para entrar numa loja e comprar 5 pares de sapatos. Fui hipócrita, né? Que hipocrisia da minha parte. Gente, e assim, quando eu venho falar alguma coisa aqui pra você, desses insights que eu tenho, é porque a primeira a atacar a pedra, a primeira a pensar, a primeira a parar, sou eu, né? Eu vejo, poxa, o quanto você não fez, o quanto você deixou de fazer, o quanto você deixou de compartilhar. E aí, voltando para a parábola do menino rico, o que Jesus falou e o que o menino, que o jovem rico sentiu foi aquele, poxa, eu vou dar tudo que eu tenho. É a mesma coisa dos milionários, dos bilhardários de hoje, que fala tanto em Deus e código, porque Deus é abundante, Deus gosta que você seja isso, aquilo. Deus gosta realmente que você seja abundante, mas Ele gosta que você compartilhe. Ele gosta que você, mais do que você tenha, que você compartilhe. Até porque
A parábola do menino, do jovem rico, ele queria dizer uma coisa. Se tu é uma pessoa multiplicadora, se tu é uma pessoa que faz acontecer, abundante, próspera, tá? Se tu tem a semente, tu nunca vai deixar de ter a semente, porque aonde tu plantar, se tu é aquela pessoa que faz prosperar, tu sempre vai prosperar. Tu, como rico, milionário, bilhardário, se tu dividir e tu é tão fodástico assim, né, que tu faz e acontece, tenha em mente e tenha certeza de uma coisa, que tu vai fazer brotar e germinar, tu vai fazer multiplicar a semente. Nunca vai te faltar. E o que Jesus quis para aquele menino, que aquele menino jovem rico não entendeu, era isso, que o jovem rico ele podia pegar tudo que ele tinha e dividir com os pobres. Mas como ele tinha a semente na mão, ele nunca ia deixar de produzir. Ele nunca ia deixar de ser multiplicador. Tá entendendo? Até porque existe uma coisa que na própria palavra de Deus fala. Gente, quando a gente vai entender a palavra de Deus, é uma coisa muito doida, e eu vou lhe dizer uma coisa, mexe muito realmente com a cabeça da gente, porque assim, é como ele mesmo fala, né, que se a gente for entender tudo se a gente for procurar entender Deus, a gente fica doido, se a gente for procurar entender ele, né, o nosso Criador, o Criador de tudo que há, de tudo que existe, ele diz na palavra dele que nenhuma folha cai se não for com autorização dele, permissão dele. Então, se tudo é com permissão, o bem e o mal também é permissivo, não é verdade? Quando a gente lê a história de Jó, a gente vê que foi permissão de Deus. Tudo, não tem nada, e na palavra dele também fala, não tem nada que é dado a você que não venha do céu. Nada, nada. A tua inteligência, quem te dá é o céu. A tua sabedoria, a tua força, a tua saúde, tá? Quem te dá é o céu. A tua habilidade, a tua competência, o teu perfil para determinada coisa, quem te dá é o céu. Nós não temos nada se do céu não for dado. Nós não temos nada se do céu não for dado. E aí o ser humano ele tem uma mania de se apossar, de se apoderar daquilo que não é dele, daquilo que é de um ser maior, do qual nós temos irmãos, filhos, aonde Deus mandou que a gente compartilhasse tudo. Não, mas o ser humano ele é tão egoísta e ele precisa tanto ter para suprir a carência dele, para que os outros, né, venham a acalentar o seu ego, né, que a gente precisa reter. Aí quando você retém, as coisas apodrecem. Então, assim, esse foi um insight que eu tive, né, principalmente dessas pessoas hoje na internet. Eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar aquilo outro, eu vou te dar os códigos. Pá, cara, pega esse código agora que eu dei, que eu falei, pega esse código agora do insight que Deus mandou para mim, né, de dizendo assim, vai lá e compartilha, tá? A gente tem uma comunidade miserável, tá? De crianças passando fome, de crianças que não têm roupa, de crianças que não têm um sabonete para tomar banho, da mãe dessas famílias que não tem um sabão para lavar uma roupa, que estão vivendo em lugares que nem saneamento tem, não tem banheiro, não tem um chuveiro, pelo amor de Deus, e tanto engenheiro sendo formado, tanto médico sendo formado, tantos enfermeiros, tantos professores, enfim, a classe tanto se formando, mais ignorante, fechada, por quê? Porque quer reter, porque quer ter um número de sapato, porque quer chegar e quer ser visto, porque quer mexer aqui. Porra, tu vai envelhecer do mesmo jeito, tu vai morrer. Tu morre todo esticado, mas morre, porque cronologicamente tu não consegue fazer plástica nenhuma. Então, pessoal, esse pessoal que é milionário, que é bilhardário, que eles ficam fazendo esse joguinho de algoritmos que é para prender a audiência, que é para receber mais dinheiro, para poder manter as contas dele, né? Porque, meu filho, para você manter um negócio desse, de internet, 24 horas, um super casarão, um super reality e tal, vou pegar uma pessoa que já tem dinheiro, que é muito bom quando você pega uma pessoa que já tem uma certa condição e você vai fazer com que ela ganhe mais. Pega um pobre lascado que não tem nada e faz ele ganhar, certo? Faz realmente, já que a gente acha
que a nossa ignorância humana, nossa ignorância humana acha que a gente pode capacitar as pessoas para tudo. Ah, eu posso pegar uma pessoa, a tua habilidade eu vou dar um exemplo aqui, porque tem uma pessoa linda que está aqui assistindo, e eu só não vou citar o nome dela, a não ser que ela permita, mas uma pessoa que trabalha com doces, tá? Que ela faz doces maravilhosos, tortas, bolos maravilhosos, tá? Pega uma pessoa que tem a habilidade de fazer doce e vai capacitá-la para ser uma administradora. Você pode capacitar ela para ser administradora, mas a habilidade dela é doces. É onde ela vai se realizar. É aonde vai vir dinheiro para ela. Não é interessante? Então, assim, eu vejo essas empresas, às vezes, traçando o perfil, procurando um perfil para determinadas vagas. Gente, perfil é uma coisa, tá? Formação de canudo é outra. Entendeu? Às vezes você pega a pessoa que tem o perfil para a área que você precisa, que vai te dar o resultado que você precisa, mas porque ela não tem a formação X, você não contrata. Porque ela tem uma idade X, você não contrata. E é uma pessoa que dá resultado. Agora, engraçado, todo mundo de 45, 50 anos presta para ser representante, presta para empreender, presta para abrir um negócio, né? Presta para vender e não presta para determinadas outras áreas, para dentro de um banco, para dentro de uma empresa. Essas coisas, essa hipocrisia, sabe? Essa pouca vergonha que assim, que você fica horrorizado, sabe? Com a humanidade hipócrita. E aí, assim, para você ver como o que eu tô falando, a gente acha que não, mas quando a gente para pensar e refletir, não assim, para dizer assim, tá falando besteira, tá falando demais, isso, aquilo, outro, não. Não é falando besteira nem falando demais, não. É isso que eu disse pra vocês. São os insights que chegam pra gente. Eu li ontem uma resenha, e que ironia, né? Aonde uma aeronave foi encheu ela de engenheiros. Né? Eu não sei. Gente, porque eu sei que é tanta engenharia civil, engenharia mecânica, né? Engenharia eletrônica, engenharia naval, engenharia civil, aeronáutica, enfim, as engenharias, as infinitas engenharias. Aí pegou uma aeronave e encheu de engenheiros. Eu acho que é engenheiros de pessoal que fazem a aeronave. Aí veio uma pessoa no microfone e disse: gente, essa aeronave foi construída pelos alunos de vocês. Cara, o pavor do pessoal correndo da aeronave. Os professores, os engenheiros, né? Os tal. Ficou só um sentado. E aí chegou para esse um que estava sentado e disse bem assim: por que você não se levantou? Aí ele foi e disse: porque os poucos que eu formei, eu sei que eles têm capacidade para terem construído a aeronave. Eu confio na capacidade deles. Então é aquela história. Perfil, quando você nasce com um perfil para determinada coisa, você pode ter certeza. É por isso que às vezes a gente não entende, porque uma pessoa vendendo um din-din, compra casa, compra carro, enfim, se mantém. Uma pessoa que vende pipoca, tá? Porque é dela, é o perfil dela, é o perfil que atende a ela. Você pode querer fazer com que uma pessoa estude, dar um canudo de administração a uma pessoa que não é administrador, a uma pessoa que ela é de servir, vamos supor, comida, café, calda, enfim, que a gente precisa dessas pessoas e a gente, né, não percebe, não valoriza, desvaloriza, porque a gente acha que um serviço de casa, lavar roupa é desvalorizar, lavar louça, cozinhar é um serviço de desvalorização, catar lixo, não, isso daí ficou para quem não tem, para quem não tem capacidade, é isso aí que a pessoa tem. Quer dizer que um lixeiro tem que ganhar menos do que um médico? Pois eu não concordo, não. Eu não concordo, não. Eu acredito que cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu talento, certo? E isso não desmerece ninguém. Não desmerece ninguém. Se você tem mais de uma habilidade, massa, porque tem realmente as pessoas com mais de uma habilidade. Mas na palavra do Senhor diz que tem os dons, né? E os dons do Espírito são vários. E aí eu vou entrar aqui num quesito que é doutrina, tá? Que são os templos.
Porque igreja somos nós. Eu sou um templo do Senhor. Eu sou um altar do Senhor, do meu Criador. Por isso que ele pede para orar e vigiar, né? Porque assim, como é a palavra dele toda, quando a gente vai entendendo, esses são os insights. Quando a gente vai entendendo Deus, ele vai falando com você, né? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Mas se teus olhos forem ruins, todo o teu corpo é ruim. Se teus pensamentos forem bons, né? Tu vai ser luz. Mas se teus pensamentos forem maus, então tu vai ser treva. E aí, as doutrinas que eu fico revoltada, né? Eu vou dizer mesmo que eu fico mesmo revoltada. Que assim, eu conheço a palavra de Deus, eu li a Bíblia. Por isso que eu mando todo mundo ler a Bíblia. Quando a pessoa que eu falo de Deus é porque eu falo daquilo que eu li, tá? É daquilo que eu li, não é daquilo que fulano chegou e falou, não. Eu li, né? E é lógico, eu vou para os templos, porque é bom que estejamos congregando com os irmãos, tá? Mas eu não concordo com certas doutrinas dentro da igreja, vamos dizer a igreja, os templos, porque eu não vejo as pessoas pregarem Cristo. Eu não vejo as pessoas serem Cristo. Eu não vejo ninguém realmente ser um exemplo de Cristo, fazer o que Cristo fazia. Não. Eu vejo as pessoas ali com o intuito de tirar algo em sua troca, de fazer uma panelinha e de excluir o outro, tá? Porque, pessoal, eu vou lhe dizer uma coisa. Você enaltecer as habilidades de outro ser humano sem querer competir com ele, essa é a nossa grande batalha e virtude. É a gente não querer passar por cima do outro. Não dizer assim, poxa, aquela pessoa tem uma habilidade a mais que eu. E não se sentir menor, inferiorizado, porque aquela pessoa tem uma habilidade a mais do que o outro. E desenvolver. Mas é isso que o ser humano ele não consegue. Nele, ter o domínio, exercer, sentir e enaltecer no outro. Ele não tem esse domínio. Então, assim, fica bem complicado, porque habilidade é uma coisa. Se você nasce com um perfil de liderança, não tem ninguém no mundo que ensine o outro a ser líder. Você pode ensinar, mas ele não vai ser um líder nato. As pessoas não vão seguir, as pessoas vão seguir o líder que é nato. Quando você é líder de natureza, as pessoas te seguem por natural. Por natural. Por quê? Porque a tua essência é a tua verdade. Não adianta tu querer estudar para ser um médico só porque tu tá pensando no dinheiro. Tu vai ser um médico horrível. E isso vai te frustrar, porque vai ficar um negócio batendo tanto na tua cabeça, te martelando, que em vez de tu ser um cara, uma pessoa que vai produzir e abençoar outras pessoas, tu vai ser uma pessoa frustrada. Né? E a primeira pessoa que vai estar morta, morrendo, se matando, é você mesmo. Então a gente precisa entender isso. Habilidades, coisas que nascem com a gente. O que é seu, a sua habilidade, a sua competência, ela nasceu com você. E às vezes a gente não entende isso. Então, assim, quando um professor de engenharia fica sentado enquanto todos os outros se levantam da aeronave e saem correndo, é porque ele sabe que eles formaram pessoas simplesmente para elas terem um canudo e dizer que são engenheiras. Mas tem aquele professor que no pouco que ele formou, ele sabe que ele formou profissionais, engenheiros, na sua habilidade, na sua capacitação, que nasceram para ser engenheiros. Mas isso não diminui nem faz com que aquela pessoa que seja formada em engenharia seja melhor do que qualquer outro. Nenhum médico é melhor do que um gari que está na rua. Nenhum engenheiro é melhor do que um professor, até porque para ser engenheiro ele teve que ter um professor que ensinasse a ele, tá? Então, não é melhor. Não é porque você é um presidente, porque você é um vereador, porque você é um prefeito, porque você é um deputado estadual, porque você é um deputado federal, que você está acima da lei, tá? Mas enquanto a humanidade ela não entender isso num bem comum de todo, realmente nós iremos ao apocalipse, nós iremos aos fim dos fatos mesmo, da revelação, ou seja, da revelação da verdade. E é horrível, sabe por quê? Porque o que está acontecendo agora é porque Deus, ele
fica tão incomodado com a imundícia que ele começa a vomitar. E as coisas agora estão num tempo muito célere. E agora as coisas vão aparecer. Não se preocupe. Porque com essa questão agora de Instagram, de Facebook, disso e daquilo outro, é tão fácil agora a gente mostrar, né? Porque agora tudo é filmado, tudo é gravado, solta mesmo. Tá entendendo? É um mundo sem dono, como diz a história, né? E é muito fácil também a gente inventar as coisas na internet, já que tudo pode ser comprado também, né? Eu tô dizendo isso porque eu canso de ver no Instagram passar, arraste para cima, compre tanto para você ganhar 100 seguidores, pague tanto para você ganhar 1000 seguidores. Então, gente, é aquilo que eu disse a você, é aquilo que eu tô dizendo para vocês. O algoritmo hoje é uma audiência, então pronto, a audiência é o que está fazendo com que todas aquelas pessoas que já têm dinheiro se mantenham e que ficam falando um monte de abobrinha para pagar as contas dela, né? Para poder manter o império delas, né? Mas ela não pega o que ela tem tanto e vai dividir realmente com a classe miserável, já que todo mundo, já que a gente consegue capacitar todo mundo pode estudar para ser já pensou todo mundo sendo médico? Eu tô imaginando todo mundo sendo médico. Ninguém mais cozinha, não tem mais supermercado, não tem mais padaria, né? Ninguém faz pão, não se junta o lixo. Ai, porque eu sou médico, não posso juntar o lixo, eu não posso catar, eu não posso cozinhar, eu não posso... Enfim, eu só posso ser médico. Porque eu quero ser médico, porque eu não quero fazer isso, nem quero fazer aquilo, porque eu quero ter X de dinheiro. Eu acho engraçado que os médicos são os que mais vão para a política. Então, é só para você ver que a questão de capacidade, habilidade é sua. Nasce com você, tá? Você pode estudar para ser outra coisa? Pode. Você pode até ser outra coisa, mas talvez você vai ser medíocre. Sabe por quê? Porque no intuito que você quer, não é aquilo que você estudou, que você capacitou. Por quê? Porque você estudou para ser aquilo, para ter dinheiro. Só isso. Tá? E eu acho engraçado que, assim, relacionamento é área comercial. Bicho, pra tu ir pra área comercial, tu tem que gostar de gente, tu tem que gostar de andar no sol, tu tem que gostar de levar poeira, tu tem que gostar de suar, tá entendendo? Aí fica as áreas comercial querendo uma pessoa engomadinha, arrumadinha, toda... Porra, bicho. Área comercial, tu na rua, tu quer uma pessoa toda empalot... Sei nem mais dizer, que minha língua tá embolando, né? A pessoa toda de paletó, com a gravata, no meio da rua, num sol quente da bexiga desse que a gente vive na região do Ceará, do interior e do Nordeste, que o Nordeste é muito quente. É aquela história, meu amor. Eu quero que você compre a imagem, eu não quero que você compre o produto, eu não quero que você compre a essência, entendeu? Por isso que eu digo a você, a essência se sobressai. Foi que nem um videozinho que eu fiz anterior de uma maquinazinha de adquirência. Gente, aprenda a comprar produto. Não compre a grife, não. Porque quando você compra a grife, você compra o nome, é porque você quer ostentar, é porque você quer ser aceito em alguma tribo que você não faz parte. Que você não faz parte. E aí você é aceito porque você compra o nome, a grife, aí todo mundo vê lá o nome, a grife, eita, essa pessoa faz parte da nossa grife. Quando você faz parte da nossa tribo. Quando você chega lá, não tem nada a ver com você. E aí você se frustra, e aí você perde o brilho, e aí você perde a essência de quem você é. Isso é terrível. Isso é terrível. Então a gente precisa aprender a comprar produto e não nome. Produto e não nome. Gente, tá? É isso que a gente precisa fazer. E aí aquela história, cara, tu tem uma vizinha que vende Natura, que vende Avon, que vende Jequiti, que vende Boticário, que vende Eudora, que vende Odorata, que vende Abelha Rainha, que vende Hermes, que vende Amway, que vende Maravilhas da Terra, que vende Mary Kay, que vende... Meu Deus, é tanta coisa, né? Enfim, que vende a Macá Paris, a Manca Paris, ou a Macá Paris, né? Que são parfum mesmo, com preço acessível, mas as pessoas não querem comprar o parfum porque é um outro nome. As pessoas querem comprar o quê? A grife. Ah, eu comprei um Dior. Só para mostrar. E preste atenção que quem tem nunca mostra. Pegou a dica? Aí, como diz
esses outros, né, que ficam aí falando dos códigos, das dicas. É isso, gente. Quando a gente vive a nossa essência, a gente vive bem, né? Eu queria mandar aqui um abraço para o meu amigo de infância, Bertrand Rocha. Um abraço, Bertrand, um abraço para você e para toda a sua família linda. Muita saúde, eu desejo muita saúde para vocês, né? E é muito bom relembrar a infância. Então é só isso, pessoal, tá? Foi um insight que tive de hoje, tá? Um insight de realmente a gente compartilhar, de realmente esses milionários, bilhardários e para classe miserável, não é a classe humilde não, porque humildade não tem nada a ver com miséria, tá? Não tem nada a ver com miséria. E humildade não tem nada a ver com miséria. Então eu quero ver realmente esses bilhardários, já que a gente capacita tanto os outros, vai lá, pega, libera a internet para a classe miserável, libera celular, libera notebook para as crianças estudarem, até para os próprios pais estudarem, aprender a ler e a escrever, mas as pessoas não querem isso, sabe por quê? Porque quando a gente começa a ler e escrever, desperta o entendimento. E aí se desperta o entendimento, desperta o diálogo e as pessoas têm dificuldade de dialogar, né? A força. Geralmente a gente vai na força, no grito, na opressão, no constrangimento, que é o que a gente vê muito, que é o que a gente vê demais no mundo. Mas a gente não consegue dialogar. É que nem marido e mulher. Quando a mulher chega para dizer assim, fulaninho, vem aqui que eu queria conversar contigo, pronto, o caba já se treme todinho. O caba que fez as coisas erradas, né? O caba que fez coisa certa, ele não se treme, não. Ele só não vai conversar mesmo se ele dizer bem assim, eu não domino aquele assunto, não. Porque a mulher começa com um assunto e passa para 10, né? E aí, às vezes, a gente não acompanha. Mas é só isso, gente. Quando a gente capacita, quando a gente dá o direito do outro, do conhecimento, a gente tem um pouco de receio do outro talvez se sobressair da gente. E sempre vai se sobressair, porque as qualidades são inúmeras e são diferentes. E aí, assim, eu tenho uma mania, como eu falo muito, eu perco a linha de raciocínio. Aí, como eu estava falando com relação aos dons que são diferentes, né? Os dons dos espíritos também são diferentes, tá? Eu posso ter um dom da palavra, eu posso ter o dom de falar, de chegar e falar e as pessoas simplesmente prenderem um assunto para mim. Mas eu não tenho um dom de falar em línguas. E aí a pessoa fica, seja batizado com língua, seja batizado com língua. Gente, isso me dá um negócio tão ruim dentro que eu digo, meu Deus, pelo amor de Deus, onde é que está o entendimento da palavra do Senhor? Todo mundo acha, então, que todo mundo vai falar dom de línguas. Ah, mas é porque lá em Pentecostes, quando teve aquela passagem de Pentecostes, soprou um espírito e todo mundo falou em dom de línguas. Sim, ali foi um evento. As pessoas não entendem. Ali foi um evento onde as pessoas estavam clamando, houve um sopro, realmente houve um Pentecoste e todo mundo foi falar em língua, mas não é obrigado os dons serem iguais para todo mundo, não. Não. Tem uns que têm um dom de profetizar, tem outros que têm um dom de entender, de interpretar, tem outros que têm um dom de cura, tem outros que têm o dom de falar em línguas estranhas, e aí vai os outros dons, os 9 dons do Espírito, que eu acho que está Tô doida. Não sei nem onde nem lembro mais onde é que tá os dons dos Espíritos. Não sei se é em João. Não é em João, não. É segundo Atos dos Apóstolos, uma coisa assim, Atos dos Apóstolos, se não me engano, que tá lá falando dos dons do Espírito. Gente, bota aí no Google, pergunta os dons, bota aí os dons do Espírito que o Google, o pai Google dá aí pra vocês, bem direitinho. Eu também não sou obrigada a decorar tudo, né? Eu sou obrigada a entender, mas decorar não. Então, é isso. Os dons, aí vocês acham que o dom vai ser igual pra todo mundo tem que ser a mesma coisa? Tem não, gente. Tem não. Tem gente que nasceu com dom para administrar mesmo uma cidade. Tem gente que não tem dom para administrar a cidade, não. Quando pega uma cidade, faz uma merda. Terrível. Desculpa o palavrão. Ou seja, faz uma desordem terrível. Então, esse foi o insight de hoje, sabe? Abusada desses negócios. Arrasta pra cima, que eu vou te dar os códigos. Aí ficam falando de si, né? Ai, porque eu fui no autódromo, porque eu andei de kart. Ai, porque eu fiz isso. Aí fica fazendo com que o outro, né? Fica impondo que o outro vamos, ultrapasse o seu limite. Gente, a palavra limite já está dizendo limite. Limite.
Se tu pode andar 100 e eu só posso andar 50, paciência. Até o que eu andei 50, eu fiz o meu papel, eu cumpri o meu papel. Se tu anda 100, é porque o teu papel é de andar 100. Então vai lá, cumpra os teus 100. Mas não desmereça os 50 do outro. Que isso é terrível. Então, é esses insights. Só tomara que, né? E é o que eu desejo, porque eu desejo o melhor para tudo e para todos, que essa nova administração aí que ganhou, que vai assumir, eu espero que aproveitem as pessoas nos seus cargos trabalhistas, né? Mas, enfim, quando é política, a gente sabe que tem os acordos, as parcerias. Mas, enfim, não quero mexer na política. Eu só quero que a infraestrutura venha cuidar desse esgoto aqui na rua 106 do Conjunto com a Besse, aqui do lado do sítio Macários. Gente, o esgoto é podre. As muriçocas não tem no mundo que aguente. É em tempo de levar a gente, as muriçoca, né? E eu espero aqui que nessa avenida aqui, Leandro Bezerra, que abriu, né, que faz o arrodeio por fora de Juazeiro do Norte, que passa por fora, que vai para o Crato, que vai para Caririaçu, eu só espero também que a força política, né, agora, as secretarias responsáveis, a infraestrutura, venha e limpe, porque estão fazendo dessa avenida o canteiro do lixeiro, ou seja, o lixão de Juazeiro. E aí tem um monte de gente que tá morando numa barraca, gente, que assim, pelo amor de Deus, né, vamos ver se a gente se junta e fala aí para arranjar uma casa para tirar o pessoal de dentro do mato. Eu vejo a hora, enfim, dá uma chuva, enchente e morrer. Aí vem um noticiário. Ai, morreu um casal dentro do mato. Porra, porque a nossa indiferença é tanto que a gente passa a ver a pessoa lá dentro do mato. Você tá entendendo? Isso é revoltante, sem contar um monte de lixo podre. Aqui tem um esgoto podre a céu aberto, que não tem no mundo que aguente. Então, esse foi o insight do dia, né? Pra falar aí pra todo mundo, tá? Beijo. Uma semana abençoada e um dia super rico, tá? E vamos lá, vamos compartilhar, vamos ajudar quem a gente pode, né? E como a gente pode. Um abraço e beijo a todos.